Olá, querido. O propósito da lição desta semana é mostrar que o domínio próprio não é simplesmente a força de vontade humana. O verdadeiro domínio próprio é o fruto do Espírito, otorgado por graça àqueles que procuram o Senhor. Veja, Deus deseja que nós tenhamos domínio sobre todas as tendências naturais da carne. O Espírito Santo veio para produzir em nós o fruto do domínio próprio que precisamos para controlar as paixões da nossa natureza. Precisamos estar seguros de que o Espírito Santo conserva o controle, tem o controle sobre as nossas ações, os apetitos, as ambições e os pensamentos. Precisamos estar seguros de que o Espírito Santo, vivendo em nós, manterá o domínio sobre as emoções, os estados de ânimo, a imaginação, os desejos, enfim. Pode crer que o Espírito Santo em você conservará o domínio de seu temperamento, da sua língua, de seus talentos, de seu dinheiro, de seu tempo? O domínio próprio é fundamental na vida cristã. Porque um discípulo é aquele que aceita voluntariamente a disciplina do seguidor de Jesus Cristo. As palavras discípulo e disciplina têm a mesma raiz no idioma original. Veja, você está completamente errado, enganado, se você acreditar que é um discípulo, mas não reconhecer que o discipulado envolve aceitar a disciplina do verdadeiro seguidor de Jesus. Se você quiser aprender a arte do domínio próprio, precisa começar submetendo-se ao domínio do Espírito Santo. O Espírito Santo quer dar para você equilíbrio, domínio próprio, ajudar a negar-se a si mesmo, dar-lhe autodisciplina que capacitará você para controlar-se diante da tentação. O domínio próprio é uma parte da tua herança espiritual. O Espírito Santo está desejoso de ajudar você a viver uma vida cristã vitoriosa. E João 2, 15 e 16 apresenta o ideal de Deus para os discípulos de Cristo. Diz o seguinte, veja: não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberbia da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. O grande problema é entender como trabalha o Espírito para produzir em nós o fruto do domínio próprio, que em realidade está entrelaçado com o fruto do amor, a paz, a benignidade, enfim. O pior que pode acontecer com você é pensar que somente porque você ora, estuda a Bíblia de manhã, já o fruto do Espírito vai aparecer na sua vida. Bom, a devoção pessoal é básica, mas, querido, não é suficiente. Então, como é que o Espírito produz as boas obras em você? Vejamos. Existe muita confusão em relação a este assunto. Quem é aquele que exerce o domínio próprio em você? É o Espírito ou é você? É o Espírito aquele que exerce o domínio próprio nas horas da tentação? Ou você somente recebe a vitória como um fruto e você não faz nada? Quem é que exerce o domínio próprio? É você, com a ajuda do Espírito? Ou é Espírito em você? Sinto a participação. Qual é a participação humana? Ter fé é só ficar de braços cruzados esperando que Jesus controle tua vida e te leve para longe da tentação? Aonde fica a participação humana? Qual é o verdadeiro papel da força da vontade? O apóstolo Paulo explica este assunto de maneira simples. Veja, quando nós vamos a Jesus e convivemos com Ele, Jesus faz parte da nossa vida. Quando você entrega a sua vida a Jesus, o Espírito habita em você.
Jesus habita em você na pessoa de seu Espírito Santo. Paulo, em 1 Coríntios 6:19, diz: ou ignorais que vosso corpo é templo do Espírito Santo? O que sucede então? O Espírito Santo está morando em você. Aí ele obriga você a fazer as coisas certas, mesmo você não querendo? Não, querido, não é assim. Você não se transforma numa máquina ou num robô que está obrigado a fazer algo contra a sua vontade. O que acontece é algo maravilhoso. Quando você permite que Jesus forme parte da sua vida, quando você permite que o Espírito Santo habite no seu coração, ambos passam a ser como uma só pessoa. As vontades se juntam. Já não vivo eu, diz Paulo, mas vive Cristo em mim. E aonde vai você, se Cristo é agora aquele que vive em você? E o que agora vivo na carne, continua dizendo o apóstolo, espera um pouco, não acaba de dizer já não vivo. Como então ele acrescenta, e agora vivo? No final de contas, vive ou não vive? Esta é a maravilhosa realidade do cristão. Veja, quando você vive uma vida de comunhão diária com Jesus, a vontade de Jesus e a sua vontade humana se juntam. São duas vontades numa só vontade. Os desejos de Jesus são teus desejos, e teus desejos são os desejos de Jesus. Então, quando chega a tentação, quem é aquele que toma a decisão? É Jesus ou é você? É você, mas é Jesus. Quem é aquele que se retira dos caminhos do pecado? É você ou é Jesus? Quem é aquele que exerce o domínio próprio? É o Espírito em você ou é você no Espírito? Oh, querido, a tua comunhão com Jesus é tão profunda, a tua convivência com Ele tão íntima, que as duas vontades se transformam numa só vontade. A vida que agora você vive, vive na fé do Filho de Deus. Isto o confirma o Espírito de profecia quando diz: quando a vontade é colocada, é posta do lado do Senhor, o Espírito Santo toma essa vontade e a unifica com a vontade divina. Isso está em Mente, Caráter e Personalidade, volume 2, página 694. Você percebe? O domínio próprio não é um domínio próprio teu. Nenhum trabalho exclusivo do Espírito. Nem um pouco seu, um pouco do Espírito. É um só esforço, uma só atitude, uma só decisão. O Espírito e você fundidos numa só vontade, chamada vontade santificada. O segundo ponto da lição nos leva a considerar a vida de José. Este jovem decidiu que o Espírito Santo tomaria controle da sua vida. E o resultado disso foi uma vida de vitória. Não sucumbiu diante da tentação. O fruto do domínio próprio apareceu na vida de José. E ele soube dizer não ao pecado. A história de José é uma história de sonhos. A Bíblia chama ele de José, o sonhador. O centro de seus sonhos era Deus. Veja, aquela tarde, quando seus irmãos o venderam e ele foi levado para Egito, uma terra distante, ele olhou pela última vez desde a colina para as tendas do seu pai e fez uma promessa a Deus: Senhor, eu não sei aonde vou, eu não sei para onde me levam, mas aconteça o que aconteça, custe o que custar, eu nunca deixarei de te amar. As pessoas podem tirar minha liberdade, podem querer acabar com meus sonhos, podem arrancar meus braços, as pernas, inclusive podem me distanciar da minha família. Eu vou para um país onde não tenho amigos, ninguém me conhece, vou como um escravo, talvez para começar lavando pratos, limpando banheiros, mas Deus meu, vou contigo, e acontece o que acontecer, nunca deixarei de te amar. Olá, querido. O propósito da lição desta semana
é mostrar que uma das necessidades vitais do corpo humano é o ar puro, uma respiração correta, certa. Vamos começar falando da criação. Enquanto muitos acreditam na evolução, fruto do acaso, a Bíblia ensina uma criação com propósito. No princípio, diz o relato bíblico, a terra estava desorganizada e vazia. Não havia vida. Havia terra, mas não havia vida. E Deus decidiu compartilhar a sua vida e criar o ser humano. Mas para isso, o Senhor se deu o trabalho de preparar o ambiente. Não apenas para Adão e Eva, mas também para os animais. Olhe o que diz o livro de Gênesis, capítulo 1, versos 9 ao 12. E disse Deus: ajuntem-se as águas debaixo dos céus num lugar e apareça a porção seca. E assim foi. E chamou Deus a porção seca terra, e ao ajuntamento das águas chamou mares. E viu Deus que era bom. Disse Deus: produza a terra erva verde, erva que dê semente, árvore frutífera que dê fruto segundo a sua espécie, cuja semente está nela sobre a terra. E assim foi. E a terra produziu erva dando semente conforme a sua espécie, e a árvore frutífera, cuja semente está nela conforme a sua espécie. E viu Deus que era bom. Me impressiona essa última declaração. Viu Deus que era bom. Deus não fez nada ruim. Tudo era perfeito ao sair das mãos de Deus. Ali estava o ambiente preparado para a criação do ser humano. Sol, comida, água, ar. No segundo dia da criação, ao separar o firmamento das águas, Deus criou a atmosfera para que seus filhos pudessem respirar. E ao criar o sol, você já pensou? Deus colocou a famosa capa de ozônio para que os raios do sol se filtrassem à Terra apenas na quantidade necessária, porque senão todos viraríamos carvão. Que cuidado, que preocupação para que nós pudéssemos desfrutar da vida. Você não acha que vale a pena responder com amor tamanha preocupação? A segunda parte da lição menciona a necessidade do ar para a conservação da vida. Todos os seres humanos precisamos respirar. Os animais, assim como o homem, não podem viver sem oxigênio. Mas o ser humano foi criado de um jeito especial e diferente. A história da criação diz que Deus criou o homem do pó da terra. Olhe, por favor, nunca diga que Deus fez um boneco de barro. O ser humano sem vida que Deus tinha diante de si, antes de soprar o fôlego da vida, não era um boneco. Era um ser humano completo. Apenas não tinha vida. Então, é a primeira vez que se menciona o ar como fonte de vida. Não era oxigênio, era o sopro de vida de Deus. O primeiro ar que entrou nos pulmões dos animais foi oxigênio, mas esse não foi o caso de Adão. A ele, Deus soprou o sopro de vida. Depois ele começou a respirar oxigênio, mas primeiro ele recebeu a vida de um jeito diferente dos animais. A partir daquele, então, cada vez que o ser humano procria, passa a vida aos seus filhos. E quando o homem ou a mulher morrem, esse sopro de vida volta para Deus que o deu. Agora, o sopro de vida não tem a capacidade de pensar, não pode sentir, não pode fazer qualquer coisa sem o corpo. Quando corpo e sopro de vida se separam, então vem a morte. Então o corpo é levado ao cemitério e com o tempo vira pó. E o sopro de vida volta para Deus. Mas esse não é o tema de agora. O tema é a importância do ar para a vida e a necessidade de saber respirar para manter o corpo saudável.
Veja, a respiração é a primeira coisa que fazemos ao nascer. E é a última coisa que fazemos antes de morrer. A respiração é o mecanismo pelo qual realizamos o intercâmbio de gases com o exterior para a manutenção da vida. Para viver, precisamos ingerir periodicamente líquidos e alimentos sólidos para manter o corpo e para regenerar os tecidos que vão se deteriorando. Mas a respiração é um tipo de alimentação que devemos manter constantemente em todos os momentos para continuar vivos. Podemos viver uns 50 dias sem comer e não mais de 2 ou 3 dias sem beber, mas sem respirar. Podemos morrer em uns 5 minutos. Claro, isso é relativo, mas mostra a importância do oxigênio. A respiração é vital e, por isso, temos um controle involuntário da respiração. Para quê? Para não esquecer de respirar, porque poderíamos colocar em perigo a nossa sobrevivência se pararmos de respirar. O problema é que, à medida que o estresse, a preocupação aumenta em nossas atividades, a respiração vai ficando cada vez mais curta e mais rápida. Quer dizer, a tendência é inalar menos oxigênio. E isso faz com que o organismo se canse, porque pouco oxigênio circula pelo sangue e muito gás carbônico. O cansaço faz com que os músculos que sustêm a coluna vertebral cedam e, pelo peso do corpo, então, as costas se curvam, pressionando os pulmões e os órgãos internos. Por sua parte, o cérebro, ao não receber a quantidade adequada de oxigênio, começa a reduzir seu rendimento e isso gera sonolência. E, para completar, o diafragma, ao não trabalhar adequadamente, faz pouco esforço e perde tonicidade, contribuindo para a redução da capacidade pulmonar. Resumindo, o plano de Deus, ao criar o ser humano, era que o homem respirasse bem para viver. E esse plano, às vezes, pelas circunstâncias da vida, não acontece. E os únicos que sofrem somos nós mesmos, como consequência de um ar contaminado ou como consequência de não saber respirar. A terceira parte da lição nos leva a pensar em Deus como o doador da vida. Olhe o que diz o livro de Atos, capítulo 17, versículo 25. Nem tampouco é servido por mãos de homens, como que necessitando de alguma coisa, pois Ele mesmo é quem dá a todos a vida e a respiração e todas as coisas. Ele, Deus. E a sua preocupação é que respiremos o ar puro e que saibamos respirar corretamente. Isso não é apenas por causa do nosso corpo, mas pela vida que realmente vale a vida eterna. O importante é que para que possamos desfrutar de vida espiritual saudável, precisamos ter corpos saudáveis. Olá, querido. O propósito da lição desta semana é mostrar que a alegria, que é fruto do Espírito Santo, não depende das circunstâncias, sejam elas boas ou péssimas. Depende da comunhão que o ser humano mantém com Jesus. Começaremos vendo o que Paulo diz quando escreve aos Filipenses, no capítulo 4, versículo 4. Diz assim: alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Veja, quando Paulo escreveu isto, estava na prisão em Roma. E nessas circunstâncias, Paulo poderia
ter passado o tempo choramingando, lamentando-se, mas, em vez disso, ele se alegrou e animou os outros a fazer a mesma coisa. Pode ser que você, neste momento, não esteja fisicamente preso, mas, quem sabe, você leva cadeias de outro tipo. A sua saúde que anda mal, o seu matrimônio em problemas, conflitos no trabalho, filhos que destroçam seu coração, enfim. Como pode Paulo ser feliz em meio da prisão? Como pode você ser feliz na sua prisão, na prisão das suas circunstâncias? Paulo explica: alegrai-vos no Senhor, diz ele. Não alegrai-vos nos seres humanos, não alegrai-vos nas circunstâncias, não alegrai-vos nos tempos bons, mas alegrai-vos no Senhor. Este é o segredo. Não falhou com Paulo e também não vai falhar com você. Cristo é o todo na vida de Paulo. E todo o resto ele o considera por perdido. A sua herança, a sua raça, seus conhecimentos, tudo ele olha como lixo, com um só propósito: alcançar o conhecimento de Cristo e ganhar a Cristo. E a Cristo ele tem pela fé. E não é que, tendo Jesus pela fé, alcançou tudo, não, mas prossegue para ver se consegue ganhar o prêmio do céu em Cristo Jesus. A vida para Paulo é Cristo. Agora eu te pergunto, o que é a vida para você? Eu me pergunto a mim, o que é a vida para mim? Prazeres? Glória? Dinheiro? Conforto? Fama? Que difícil é sentir alegria e gozo verdadeiro quando qualquer destas coisas se constitui no objetivo da vida. Porque tudo isso, querido, é miragem, é a miragem da felicidade. O segredo da alegria, do gozo verdadeiro é Cristo. E nada mais que Cristo. E ter Jesus é fácil, não custa nada. Deus lhe oferece tudo de graça. E tudo o que você precisa fazer é ter fé em Jesus. Não confiar em você mesmo, nem em nenhum outro, mas unicamente confiar em Jesus. O problema é que confiar não é apenas um assunto de emoção, mas um assunto de ação. Jamais eu poderei confiar em Jesus se não passo todos os dias tempo com Ele. Isto é, em resumo, estar em Jesus. E só poderei alegrar-me em tudo quando estou em Jesus, vivendo com Ele uma vida diária de comunhão. A segunda parte da lição nos leva a meditar na alegria, no gozo de Jesus. Há algo que aparentemente confunde na personalidade de Jesus. Isaías diz que ele era um varão de dolores, de dores, experimentado em quebranto. E, no entanto, ele, Jesus, era ao mesmo tempo um ser cheio de gozo, de alegria. Mas veja, o regozijo, a alegria de Jesus não nascia apenas da satisfação de seus sentidos. Embora, sem dúvida, ele se deleitava com uma comida gostosa, com uma boa noite de descanso. Mas sua alegria nascia do fato de saber que estava fazendo a vontade de seu Pai. Ele tinha vindo a esta terra a resgatar aquilo que tinha se perdido e sabia que o preço do resgate era dor, sofrimento e finalmente a morte. Jesus era consciente da sua missão e do alto custo que a missão tinha. Sabia que cada dia que passava, ele se aproximava do triste fim. Quer dizer, triste para ele, que como ser humano tinha instinto de conservação e não queria a dor, mas um final feliz para a raça humana
que por causa do sofrimento de Cristo desfrutaria da vida eterna. O gozo, a alegria inundava o coração de Jesus, apesar da tristeza, da dor, por causa da salvação do ser humano. Jesus era uma mistura de sentimentos. A dor que se aproximava, o sofrimento que chegava e o gozo, a alegria que se aproximava por causa da redenção do homem. A maior alegria de Jesus era saber que o ser humano perdido podia ser salvo. Tudo isto nos ensina algo extraordinário. Nesta vida, querido, ninguém sente alegria na dor. Por que não? Pelo simples fato de que a dor é uma experiência que surgiu depois da entrada do pecado. Portanto, não se sinta pecador porque você não gosta da dor. Isso é normal, é próprio da natureza humana. Oh, querido, só os masoquistas buscam e se alegram com a dor. E o masoquismo é um desvio de personalidade. Entremos agora na terceira parte da lição. Tem que ver também com a alegria de Jesus. A satisfação de Cristo nascia do fato de fazer a vontade do Pai. Mas agora, olhe o que ele mesmo diz. Isto está registrado em São João 15, 10 e 11. Diz assim: se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, assim como também eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai, e no seu amor permaneço. Tendo-vos dito estas coisas, para que o meu gozo esteja em vós, e o vosso gozo seja completo. Meu gozo esteja em vós. Quando é que estará o gozo de Jesus em nós? Quando obedecermos a sua palavra. Assim de simples, sem complicações. Mas olha como são as coisas. Muitos acham que os mandamentos de Deus estão ali para nos criar problemas, para tirar a nossa liberdade, para ser um fardo horrível de se carregar. Mas agora vem Jesus e diz que eles estão ali para trazer-nos alegria, trazer-nos gozo. Vem Jesus agora e diz que a obediência a esses mandamentos faz que o nosso gozo, a nossa alegria seja cumprida. Isto não é extraordinário? Mas vejamos por que a obediência produz alegria. É que o ser humano foi criado originalmente para obedecer. A sua natureza original na criação era uma natureza obediente. É verdade que depois da entrada do pecado, o homem adquiriu a natureza pecaminosa, desobediente. Mas a desobediência é outra experiência intrusa. É o fruto da entrada do pecado neste mundo. Mas no fundo, o ser humano se deleita em fazer a vontade de Deus. Quer dizer, obedecer produz gozo, produz alegria. Embora a natureza pecaminosa leve o ser humano pelos caminhos da desobediência, a desobediência traz o peso da culpa, o fardo atormentador de saber ser rebelde, o instinto de morte que o pecado traz consigo. Se o ser humano soubesse disto, até pelo motivo egoísta de ser feliz, ele tentaria obedecer. Claro que aquele que nasceu do Espírito não obedece para ter gozo, obedece simplesmente porque ama a Deus e reconhece sua soberania. Mas o resultado, o fruto disso é a alegria, é o gozo. Oi, querido. O propósito da lição desta semana é mostrar que Deus é amor. E então, o amor deve ser a característica fundamental de todo aquele que tem nascido no Espírito. Para começar a lição,
precisamos analisar um pouco aquilo que diz Deuteronômio, capítulo 6, versículo 5. Diz assim: Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Veja, o problema para entender corretamente este verso é o fato de que vivemos em dias quando praticamente tem se vulgarizado a palavra amor. Talvez seja isto pelo limitado dos idiomas latinos. Nestes idiomas latinos, como o espanhol, o português, se ama a tudo. Se ama a comida, se ama o cachorrinho, se ama a esposa, se ama a Deus, se ama a igreja, se ama a profissão, enfim, ama-se tudo. Não existem várias palavras para definir ou diferenciar o amor a uma ou a outra coisa. Mas em grego e em hebraico não acontece a mesma coisa. Neste verso, por exemplo, de Deuteronômio, no original hebraico, a palavra amor é ahavi, que se refere, que se relaciona com um amor consciente, um amor com propósito, um amor racional. Não é apenas um amor sentimental, é um amor responsável, um amor que tem que ser assim, não pode ser de outra forma. É um amor que existe porque a mente diz que isso é correto, embora para isso seja necessário renunciar, entregar, sacrificar. Mas esse tipo de amor não é fácil de ser compreendido. Porque, infelizmente, o amor princípio tem se transformado em nossos dias apenas em amor romance, amor de poesia, amor de música, desprovisto de ações e muitas vezes até desprovisto de lógica. No texto de Deuteronômio, o que Deus espera de seu povo é um amor completo, um amor com a mente, com o corpo, com o ser inteiro, não um amor dividido, não um amor pela metade. Por quê? Porque quando o ser humano tenta amar com a metade de seu ser, ele se divide a si mesmo, e isso o torna infeliz. Veja, para que alguma coisa traga satisfação à tua vida, você precisa fazer isso com todo o seu ser inteiro. De outro modo, você corre o risco de tornar-se infeliz, incompleto, vazio. Mas a vontade de Deus é muito maior ainda. Ele espera que um amor assim leve o ser humano a amar também o seu próximo, ou seja, as outras pessoas, do mesmo jeito que o ser humano ama a Deus. E tudo isto por quê? Simplesmente porque é uma ordem? Não. O que acontece é que todos os conselhos divinos têm como único propósito tornar você feliz. Pena que para entender isto, que é algo tão simples, muitas vezes é preciso que o ser humano sofra. É preciso, inclusive, chegar a um momento de desespero. Mas é finalmente através da dor que chegamos a nascer do Espírito. E somente então o amor autêntico, verdadeiro, genuíno, se transforma, se mostra, se manifesta em nossa vida como um fruto maravilhoso do Espírito. Na segunda parte da lição, vamos tentar definir o amor. Digo, vamos tentar, porque se, como João diz, Deus é amor, então é difícil definir o amor. Vai ser muito difícil definir o amor, porque como vai definir a Deus se Deus é amor? A palavra impossível seria a palavra mais adequada nisto. Mas o que me impressiona dos ensinamentos bíblicos é que os escritores, eles não ficam muito tempo, não perdem muito tempo tentando enfatizar definições ou conceitos. Isso seria cair no terreno perigoso da teoria desprovista de praticidade. A ênfase dos escritores sagrados está na aplicação dos conceitos teóricos. É por isso que na Bíblia resulta difícil encontrar uma definição teórica do amor. O que encontramos, o que achamos na Bíblia, é a descrição do amor
na vida prática. E essa descrição está registrada aqui na primeira epístola aos Coríntios, no capítulo 13, versos 4 a 8, diz assim: o amor é paciente, é benigno, o amor não arde em ciúmes, não se ufana, não se ensoberbece, não se conduz inconvenientemente, não procura os seus interesses, não se exaspera, não se ressente do mal, não se alegra com a injustiça, mas regozija-se com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor jamais acaba. Mas havendo profecias, desaparecerão. Havendo línguas, cessarão. Havendo ciência, passará. Oh, meu amigo querido, a lição desta semana tem como objetivo levar você e eu a pensar neste tipo de amor e compará-lo com a maneira como nós amamos. Você já pensou como seria nosso lar se estas características do amor de 1 Coríntios estivessem refletidas em nossa vida, no dia a dia da nossa família, entre os membros de nossa casa? Só que estas características descritas aqui em 1 Coríntios são próprias do amor que é o fruto do Espírito. E como já dissemos na lição anterior, os frutos envolvem crescimento. Não aparecem de um momento para outro. Oh, querido, não se desespere se amanhã mesmo não aparecerem estas características no seu amor. Simplesmente vai a Jesus. Procure Jesus. Procure-o cada dia em oração. Pede, suplique a Deus que Ele desenvolva em você a capacidade de amar com um amor autêntico. E você vai se surpreender com os resultados. Foi isso o que aconteceu na vida do apóstolo João. João chegou a Jesus como o filho do trovão. Mas no convívio diário com Jesus, foi se desenvolvendo nele o amor de Deus. Aí apareceu o fruto do Espírito. E quando nós encontramos João na ilha de Patmos, anos mais tarde ele já é um velhinho, já não é mais o filho do trovão. Agora tem se transformado no discípulo do amor. Mas vamos volver às características do amor apresentadas por Paulo na primeira epístola aos Coríntios. São dois tipos de características. Características positivas e características negativas. Quer dizer, todas são positivas, mas há algumas apresentadas em forma negativa. Primeiro, vejamos aquilo que o amor faz. O amor todo sofre. O verbo sofrer em grego é macrotumeo, que está formada de duas palavras, macros, que significa longo, e tumos, que significa ira, raiva. Em outras palavras, macrotumeo significa demorar em irar-se, demorar em ficar com raiva. Macrotumeo se aplica mais ao fato de ser paciente com as pessoas do que ser paciente simplesmente com as circunstâncias. Quando Paulo diz o amor todo sofre, está dizendo que o amor demora em ficar irado, demora em ficar com raiva. Portanto, o amor que é fruto do Espírito não fica bravo com as pessoas rapidamente. Esse amor não tem mau temperamento. Esse amor suporta pacientemente as pessoas. Tem muita paciência com as pessoas. Vejamos outra característica do amor. O amor é benigno. A palavra grega para benigno é kerestumai, que se usa unicamente no Novo Testamento. Este kerestumai se usa de duas formas. Uma em forma de adjetivo, krestos, e a outra em forma de substantivo, krestotes. Krestos significa bom, gentil, benevolente, benigno.
caridoso, apesar da ingratidão das outras pessoas. Consequentemente, cretumai, significa mostrar-se a si mesmo crestos, isto é, ser gentil e amável com as pessoas, apesar de que elas são ingratas com a gente. Interessante, não é certo? Vejamos a terceira característica apresentada em forma positiva. O amor sofre tudo. A palavra sofre, em grego, é o verbo stego. Um uso característico desta palavra está em 1 Coríntios 9:12, onde lemos que Paulo, apesar de suas grandes responsabilidades, preferiu não usar seu direito de viver do Evangelho, mas sofrer, stego, todas as coisas para não obstaculizar o Evangelho de Cristo. Quer dizer, Paulo sofreu todas as coisas por causa do Evangelho e o fez por amor, porque o amor sofre, suporta todas as coisas. Vamos agora na quarta característica. O amor tudo crê. A palavra crê é o verbo em grego pisteu. Aparece 246 vezes no Novo Testamento e se traduz quase sempre, pelo menos em 238 vezes, como crer. Biblicamente falando, crer significa crer naquilo que a palavra de Deus diz. Portanto, o amor crê todas as coisas que Deus diz, não aquilo que os homens dizem, porque isso não seria amor, isso seria ingenuidade. O amor crê no que a palavra de Deus. Olá, querido. Bom estar com você no estudo da lição desta semana. O propósito da lição é apresentar o tema central da Epístola aos Romanos, que é o tema da justificação pela fé. A palavra justificação é um termo jurídico. Veja, um delinquente transgrediu a lei e merece castigo. Mas alguém que não deve nada à justiça, porque sempre cumpriu a lei ao pé da letra, se oferece para receber o castigo que o delinquente merece. Se o delinquente aceitar a oferta, está livre. E é como se nunca tivesse transgredido a lei. Não porque o tenha feito ou não o tenha feito, mas porque outra pessoa levou sobre si as transgressões do delinquente. Bem, na vida espiritual acontece a mesma coisa. Nós, os seres humanos, tínhamos transgredido a lei de Deus e estávamos condenados a morrer pelo nosso delito. Mas o Senhor Jesus se apresentou, se ofereceu voluntariamente para pagar o castigo da nossa transgressão. Agora, se o pecador exercitar a fé e acreditar na substituição de Jesus, é justificado pela fé. Esse é o tema central da Epístola aos Romanos. Vejamos. O primeiro texto a ser analisado nesta semana é Romanos capítulo 3, versículos 19 e 20. Diz assim: Ora, nós sabemos que tudo o que a lei diz aos que estão debaixo da lei, diz, para que toda boca esteja fechada e todo mundo seja condenável diante de Deus. Por isso, nenhuma carne será justificada diante dele pelas obras da lei, porque pela lei vem o conhecimento do pecado. Quem está sob a lei? Paulo se referia nesse tempo aos que estavam sob a jurisdição da lei, ou seja, aos judeus. Mas o pensamento central deste texto não é quem deve ou quem não deve cumprir a lei, mas sim qual é o propósito da lei. Paulo menciona, em primeiro lugar, para o que a lei não serve. Ele diz, não serve para justificar nem para salvar. Por isso, nenhuma carne será justificada diante dele pelas obras da lei, diz Paulo. Então, para que serve a lei? O próprio Paulo responde, pela lei vem o conhecimento do pecado. A lei apenas serve para mostrar o pecado. O povo judeu estava sob a lei porque estava sob a sua jurisdição.
Para o povo judeu, a lei estava formada não apenas pelos 10 mandamentos, mas por todo o sistema de cerimônias e sacrifícios que anunciavam a vinda do Messias. Mas os judeus iam mais além. Para eles, a lei, ou o Torá, como eles chamavam, eram todos os ensinamentos do Velho Testamento. E Paulo afirma que esses ensinamentos, por mais que fossem bons, não tinham nenhum valor para efeito de salvação. Existe algo mais. Quando o Messias veio e morreu na cruz, já não era mais preciso o cerimonial dos sacrifícios, dos símbolos. Então, hoje devemos entender, desde este contexto, que a lei moral dos 10 mandamentos também não servem para justificar ninguém. A função da lei é apenas mostrar o pecado e não salvar. Usando um exemplo, poderíamos afirmar que a lei pode salvar tanto quanto o raio-x pode curar. Oh, querido, o raio-x não cura, somente mostra onde está o mal. Com a lei acontece a mesma coisa. Não justifica, apenas mostra o pecado. A segunda parte da lição apresenta o texto de Romanos 3, 21. Eu vou ler para você. Diz assim: mas agora se manifestou sem a lei a justiça de Deus, tendo testemunho da lei e dos profetas. Para entender o que este texto está afirmando, temos que considerar a situação de Israel. Para eles, a vinda do Messias era algo que eles esperavam para o futuro. Já para nós, a morte de Cristo no Calvário é uma realidade, já aconteceu. Quer dizer, não precisamos mais fazer sacrifícios que apontem a uma futura esperança, porque para nós já é realidade, mas com Israel era diferente. Talvez por isso eles não entenderam a justificação pela fé em sua plenitude. Não é que no Velho Testamento não existisse justificação pela fé. Lembre-se que Abraão é chamado o pai da fé. Mas foram poucos os que entenderam o tema com claridade. A maioria passou a confiar na obediência à lei como fonte de salvação. Mas, querido, a vida lhes ensinou que por mais que se esforçavam para cumprir, não podiam. Não podiam cumprir as exigências da lei. E isso os desesperava, ao ponto de inventarem uma montanha de tradições que faziam da obediência um jugo escravizador. Mas agora vem Paulo e lhes diz que a justiça de Deus se manifestou. E disse também que a própria lei testifica da justiça. Em que sentido a lei testifica da justiça? No sentido de que, por mais que você se esforce, a lei sempre vai mostrar a sua vida errada, o que está faltando. E dessa forma, você vai sentir a necessidade de ir a Cristo. Querido, infelizmente, eles não conseguiram entender. Mas o que me preocupa é que hoje em dia, às vezes, também não conseguimos entender. Por exemplo, quando um cristão diz que a lei já não tem vigência, porque Cristo morreu na cruz e a lei foi anulada na cruz, me diz uma coisa: entendeu o que realmente aconteceu? Ou anda confuso? Tão confuso como os judeus cristãos que se convertiam no primeiro século. Confuso. Por mais boas intenções que tenham, estão confusos. Sabe? Este assunto é para pensar seriamente. Bom, a terceira parte da lição nos leva a meditar em Romanos 3, 24. Diz assim: sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus. Querido, aqui entra outro ponto importantíssimo da justificação, que é a graça maravilhosa de Jesus. Para entender o que é a graça, precisamos entender o que é misericórdia. Pela sua misericórdia, Deus não nos dá o que merecemos, que é a morte. E pela sua graça, nos dá o que não merecemos, que é a vida. Não temos que fazer nada, somente aceitar. Deus faz tudo.
A justificação, ou seja, o ser declarado, ser considerado justo, é um ato gratuito que Deus oferece para você por amor. O fato de que você é justificado significa que você é justo como se nunca tivesse pecado. Mas é mais do que isso. Não significa apenas que Deus vê você como se nunca tivesse pecado, mas significa também que para Deus é como se você sempre tivesse vivido uma vida reta. Quer dizer, é como se desde o dia que você nasceu tivesse amado o Senhor com todo o seu coração, com toda a sua alma, com toda a sua mente. Como pode Deus ver você desse jeito? É que Ele tiver revestido com a sua perfeita justiça, a perfeita justiça do perfeito Filho, te vê tão justo quanto Jesus é. Em você mesmo, é claro, não existe justiça absoluta. Mas quando você vai a Jesus e se esconde nele, Deus coloca no seu ser a justiça perfeita de Jesus Cristo. Deus agora vê você como se você fosse um filho justo. Não é isso maravilhoso? Olá, querido. O objetivo da lição desta semana é mostrar que os seres humanos precisamos de repouso para conservar uma vida saudável nos aspectos físicos, mental e espiritual. Falemos inicialmente do trabalho. Veja, o trabalho foi planejado por Deus como uma bênção para o ser humano, antes mesmo do pecado existir. O trabalho não é consequência do pecado. O que apareceu com o pecado foi o aspecto cansativo, extenuante, desgastante do trabalho. Por outro lado, depois da entrada do pecado, o ser humano se transformou num ser egoísta, permanentemente insatisfeito. Então começou a trabalhar como um louco, porque descobriu que a recompensa do trabalho é o dinheiro. E essa é a realidade do ser humano de hoje. O homem não tem tempo para nada, trabalha sem parar. Quanto mais tem, parece que mais quer. Antes de continuar, devemos dizer que o inimigo de Deus, veja, ele não gosta de nada que é feito com equilíbrio. Ele gosta dos extremos. Se não conseguir levar você para um extremo, vai levá-lo para o outro. Isso acontece com tudo na vida, inclusive com o trabalho. Encontramos a preguiça e o ócio de um lado e o trabalho exagerado do outro. Quero que saiba que ambos extremos são perigosos. Mas a lição desta semana analisa o extremo de trabalhar demais e não ter tempo nem para Deus, nem para a família, nem para descansar, nem para nada. Outro dia eu achei uma pessoa que me disse: eu não tenho tempo para nada. Meu nome é trabalho e meu sobrenome hora extra. Ele disse isso com um certo ar de orgulho, mas ele ignora que o tempo vai se encarregar de lhe mostrar quão errado ele estava. Não somente no aspecto da saúde, mas também no aspecto familiar e das relações humanas. O repouso é uma necessidade. E este é o segundo ponto importante da nossa lição. Veja o que diz Êxodo capítulo 23, versículo 12. 6 dias farás a tua obra, mas ao 7º dia descansarás, para que descanse o teu boi e o teu jumento, e para que tome alento o filho da tua serva e o forasteiro. Este versículo enfatiza a importância do descanso. Todo ser vivo precisa de descanso, assim como precisa de alimento. O descanso é um estado reduzido de atividade mental e física que faz com que a pessoa se sinta revigorada, rejuvenescida e preparada para continuar com suas atividades cotidianas. Mas o descanso não é simplesmente inatividade, requer confiança em Deus. A pessoa que descansa se encontra mentalmente relaxada, livre de ansiedade e fisicamente calma.
O descanso é essencial para a saúde e básico para a qualidade de vida. Sem descanso, a capacidade de concentração e de exercer as atividades cotidianas diminui e, por outro lado, aumenta a irritabilidade. A falta de descanso normalmente vem acompanhada do transtorno do sistema nervoso e da lentidão de pensamentos. É por isso que Jesus um dia disse aos seus discípulos: vinde à parte e repousai um pouco. Quer dizer, se desejamos ter um corpo saudável, devemos levar a sério o conselho do Senhor. A terceira parte da lição enfatiza a necessidade de descansar em Deus. O descanso saudável não é só inatividade, nem é meditação vazia, o que está de moda em nossos dias. O verdadeiro descanso só é possível ao lado de Jesus. Veja o que diz Mateus 11, 28 ao 30. Vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma. Porque meu jugo é suave e meu fardo é leve. Existem alguns aspectos neste texto bíblico que preciso destacar. O primeiro é: vinde a mim. Este é um convite. O mais extraordinário e doce convite que você pode receber. Mas a ideia do texto é que se você deseja provar o verdadeiro descanso que só Jesus pode dar, você tem que ir a Jesus. Enquanto você procurar repouso longe de Jesus, seus esforços acabarão em nada. Infelizmente, vivemos em dias quando a humanidade busca repouso e renovação das energias na meditação transcendental, nas diversões ou simplesmente no feito de não fazer nada. Mas o texto é claro. Somente Jesus pode oferecer verdadeiro repouso. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei, diz. Esse é o convite de Jesus. Cansados de quê? Sobrecarregados de quê? Cansados da ansiedade, do estresse, cansados das preocupações, cansados de buscar e buscar sem nunca achar. A promessa de Jesus é que se você o procurar, levando o seu cansaço e suas cargas a Ele, Ele dará descanso para a sua alma. Não é somente descanso para o corpo, é descanso para a alma. Verdadeiro descanso. O cansaço que destrói e mata não é o cansaço físico, mas o cansaço que acaba com a vontade de viver, que leva ao desespero, que enlouquece a pessoa, que afunda a pessoa na depressão, é o cansaço da alma. E Jesus oferece esse tipo de descanso. Eu sempre digo, e muitos não concordam comigo, mas eu digo que o cristão, o Filho de Deus que vive em comunhão diária com Jesus, jamais sofre com estresse. Pode ficar cansado, mas não ser derrotado pelo estresse, porque ele tem confiança em Jesus. Ele tem o descanso para a alma. O problema é que, às vezes, pelo corre-corre da vida diária, quebramos a comunicação com Cristo. Nos esquecemos de passar tempo com Ele, de orar, de meditar no seu amor, esquecemos de estudar a Bíblia, e a consequência é o cansaço da alma, que se manifesta em alguma forma de estresse ou depressão. Mas o texto não termina assim. Jesus diz: tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim. Que jugo é esse? De que jugo fala o Senhor? Vamos alcançar o repouso carregando um jugo? Não acabaremos mais cansados desse jeito? Não, querido, claro que não. Ir a Jesus é um jugo pelo simples fato de que a natureza humana não gosta de cultivar o companheirismo com Cristo. Portanto, separar tempo para orar, para estudar a Bíblia, é algo que faremos usando o esforço humano. Será um jugo que vamos ter que carregar.
Ah, pastor, então estou perdido porque eu não tenho forças. Você pode dizer em seu coração. Mesmo que você não acredite, querido, eu lhe garanto que você sim tem forças. Se você não tivesse forças, você não se levantaria de madrugada para ir trabalhar. Quer dizer, você tem forças quando quer e para aquilo que quer. Você tem forças, mas direciona unicamente para as coisas passageiras desta vida. Olhe para Jesus. Aceite seu jugo. Separe tempo para estar com Ele, porque no final das contas, este jugo, esta carga, o jugo de forçar-se para passar tempo com Jesus é muito mais leve que a carga do cansaço da alma que você tem que levar sobre seus ombros quando está longe de Jesus. Olá, querido. O propósito da lição desta semana é mostrar que o otimismo e a esperança têm uma função importantíssima no desenvolvimento e na conservação da boa saúde. Vamos começar falando um pouco da depressão. Mas antes, eu gostaria que você soubesse que este trimestre temos estudado temas relacionados com a saúde, porém desde o ponto de vista bíblico, não tanto do ponto de vista médico. Então, não tenha a impressão de que os temas são superficiais. Imagino que um médico apresentaria estes temas com um conteúdo muito mais científico, porque ele estudou e se preparou para isso. Não é o meu caso. Eu sou um pastor, não sou um médico. Portanto, a minha ênfase está no que a Bíblia diz com relação a estes temas da saúde e não naquilo que a ciência afirma, embora não deixo de apresentar alguns dados científicos. Eu te pergunto, há alguma diferença entre ciência e Bíblia? Não, não há. A Bíblia não contradiz a ciência. E a verdadeira ciência também não contradiz a Bíblia. E a história tem mostrado que em ocasiões em que a ciência parece que diz algo contra a Bíblia, o tempo se encarregou de provar que a ciência estava errada e a Bíblia tinha razão. Falemos então da depressão. Existem dois tipos básicos de depressão. O primeiro tipo eu chamaria de depressão circunstancial. Esse tipo de depressão é a resposta do corpo e do espírito às circunstâncias difíceis da vida. Pode ser a morte de um ser querido, a perda do emprego, o fim do casamento, uma doença, uma crise financeira, enfim. Enquanto estivermos vivendo neste mundo de dor, de pecado, não estaremos livres de sermos tocados pelas dificuldades e muitas vezes pelas tragédias. O corpo e até mesmo o ser inteiro sentem isso e reagem. Às vezes, a depressão vem acompanhada de dores de cabeça, frequentes dores nas costas, nuca, pessimismo, tristeza, vontade inexplicável de chorar, perda da vontade de fazer as coisas e muitas vezes vontade de morrer. A pessoa se sente completamente desmotivada. Somente dorme, ou às vezes não dorme, sofre de insônia. Quer dizer, é uma situação desastrosa. E se não for tratada com cuidado, pode ser até o fim de muita gente. Mas existe outro tipo de depressão, de ordem física e muitas vezes de ordem genética. Nesses casos, somente a esperança e o otimismo, a confiança em Deus não são suficientes. É preciso buscar um médico especialista para tratar desses tipos de problemas. Os médicos são instrumentos nas mãos de Deus. Deus nem sempre atua através de milagres pessoais. A maioria das vezes, Deus faz milagres através dos médicos. Quando Jesus esteve nesta terra, muitas vezes fez milagres, somente pelo poder da sua palavra, mas outras vezes, como no caso do cego, por exemplo, ele disse, vai ao tanque de Siloé e lava-te. É como se hoje ele te dissesse,
eu vou te curar. Mas primeiro vai ver o médico, que é meu instrumento, e segue as ordens dele. Voltemos na depressão. A Bíblia nos apresenta o caso de muitos gigantes da fé que tiveram momentos depressivos. Eu vou mencionar apenas 3 deles, que de repente pode ser, como dizer assim, um espelho para a gente ver que não somos os únicos que sofremos com isso. Davi é o primeiro. Davi, de repente, teve vontade de chorar, chorar, chorar. Elias, chegou um momento de tanta depressão na vida dele que ele quis morrer. E o terceiro é Paulo, que até em 2 ocasiões também desejou a morte. A segunda parte da lição nos mostra a raiz do problema. Eu sempre digo e vou repetir, o cristão pode estar cansado, pode estar triste, ferido emocionalmente, mas não em depressão. Por que não? Porque o cristão tem Jesus, que é a fonte da esperança. Eu estou falando de depressão circunstancial, não da física. Bem, quem tem a Cristo tem paz no seu coração, mesmo no meio das tormentas desta vida. O próprio Senhor Jesus é um exemplo disso. Naquela noite em que os discípulos estavam desesperados, pensando que iam afundar lá no mar, Jesus dormia tranquilo. Por quê? Porque estava em paz com seu Pai. O problema é que no meio dos afãs desta vida, da luta pela sobrevivência, da busca de dinheiro para cumprir os compromissos financeiros, em meio das dificuldades que cada dia temos que enfrentar, nos esquecemos de Jesus. Paramos de orar, paramos de estudar a Bíblia, cortamos a comunhão com Jesus e, consequentemente, nos metemos em terríveis problemas. Se lembra de Pedro naquela noite no mar da Galileia? Enquanto tinha os olhos fixos em Cristo, nem as ondas gigantescas, nem o vento furioso, nem a escuridão da noite, nada o assustava. Mas quando deixou de olhar a Jesus e começou a olhar para a tormenta, aí começou a afundar. Você sabe, o ser humano saiu um dia das mãos de Deus e somente será completo, feliz e realizado quando se devolver às mãos do seu Criador. Então, viver em comunhão constante com Jesus não é uma opção que podemos escolher se nos sobra tempo. Oh, querido, é a única opção que temos se desejamos viver uma vida abundante que Jesus oferece e se temos que fazê-lo mesmo que não tenhamos tempo. Em primeiro lugar, antes de qualquer coisa, tem que separar tempo para Deus. Isso é o que Jesus disse quando afirmou: mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas vos serão acrescentadas. Vamos ao terceiro ponto da lição. Para isso, precisamos ler primeiro aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículos 16 e 17. Regozijai-vos sempre, orai sem cessar. Como se pode sempre estar disposto a louvar a Deus em meio aos problemas? O próprio verso responde: orai sem cessar. O ser humano é humano e propenso a deixar-se abater pela tristeza. Já vimos que homens como Davi, Paulo, Elias e até Jó, o próprio Senhor Jesus Cristo, tiveram momentos de tristeza. Jesus, em certa ocasião, disse: a minha alma está triste até a morte, e suplicou ao Pai: passa de mim este cálice. Jó amaldiçoou o dia em que nasceu. Agora, ninguém pode dizer, por isso, que estes homens serão fracos. Mas existe algo interessante. Os problemas de Jó e de Jesus acabaram quando eles estavam orando. Pensemos em Jesus. Aquela noite, no sofrimento terrível, ao ver que a morte se aproximava, procurou o Pai em oração e pediu que seus discípulos o ajudassem a orar. E eles falharam, mas o Senhor continuou orando sozinho. Por quê? Porque não há melhor remédio para a tristeza do que orar e cantar.
Mesmo que pareça que tudo está caindo em cima de você, continue orando a Deus. Com Jó sucedeu a mesma coisa. No meio da dor, da doença, da pobreza, da incompreensão de seus amigos, ele começou a orar. Não somente por ele, mas também por seus amigos. E hoje o que diz Jó 42:10. E o Senhor virou o cativeiro de Jó quando orava pelos seus amigos. E o Senhor acrescentou em dobro a tudo quanto Jó antes possuía. Estes casos já seriam suficientes para mostrar que não há melhor remédio para a tristeza e para a depressão do que a oração e o louvor. Mas vou te contar algo mais. Você se lembra de Paulo e Silas na prisão? Eles estavam presos, feridos, machucados, com as costas sangrando, humilhados, por fazer a vontade de Deus. Eles podiam se perguntar assim: aonde está Deus que não cuida de seus filhos? Mas em vez de pensar assim, a Bíblia diz que eles cantavam. E o que aconteceu? De repente as paredes da prisão caíram por causa de um terremoto. Porque quando o povo de Deus canta e ora, sucedem coisas maravilhosas. Olá, querido. Novamente aqui juntos. O propósito da lição desta semana é mostrar como o Evangelho chegou a Roma e como a igreja daquele tempo vivia naquela cidade grande e pagã. Vamos começar revisando a data na qual a epístola foi escrita. Vamos ver também o lugar onde Paulo estava quando escreveu a epístola aos Romanos. Sabe, isto é necessário, não apenas para fazer história, mas também para conhecer o contexto. Porque conhecer o contexto, isso sempre ajuda a entender melhor a mensagem que estamos estudando. Por outro lado, devemos ter em conta que a Bíblia tem o propósito de ajudar você a viver uma vida cristã vitoriosa e feliz. Você não pode estudar a Epístola aos Romanos apenas com o desejo de aumentar seu conhecimento teórico. Deve, sim, estudar com o objetivo de conhecer melhor a Deus e também de saber qual é o plano maravilhoso que Deus tem para a sua vida. Porque te digo uma coisa, veja, Deus deseja participar das suas lutas, das suas atividades diárias. Ele deseja formar parte dos seus sonhos e expectativas. E a única maneira de fazê-lo é através da Bíblia. Por isso você precisa estudar mais além da história. Precisa haver um pai de amor com seus sábios conselhos prontos para orientar você, para ajudar você a chegar ao porto desejado dos seus sonhos. Não fique só na história. Veja o que tem por trás para você. Voltemos na história agora. Veja, as igrejas cristãs do primeiro século não eram nem um pouquinho diferentes das nossas igrejas hoje em dia. Ao largo do tempo, sempre houveram e sempre haverão pessoas de personalidade difícil, duras de se relacionar. Pessoas boas até, mas duras de se relacionar. Pessoas, infelizmente, cheias de traumas, de complexos. E para esconder a dor íntima que carregam, se escondem muitas vezes atrás de uma cortina de piedade. Essas pessoas parece que desejam o melhor para a igreja, mas só criam problemas com assuntos que não têm importância. E o pior é que nem sequer percebem o que estão fazendo. Bom, em Roma as coisas eram assim. E então, dos conselhos que Paulo escreveu para a igreja de Roma, nós podemos aprender lições que nos ajudarão hoje na igreja local. Bom, em Roma as coisas eram assim. E agora, dos conselhos que Paulo deu à igreja romana, podemos aprender lições que nos ajudarão hoje na igreja local. Veja, o apóstolo escreveu pelo menos 13 cartas. Hoje essas cartas são conhecidas como as epístolas paulinas. Paulo tinha um sonho. Seu sonho era ir a Roma, evangelizar Roma, pregar o evangelho lá.
Acredita-se que Paulo escreveu esta carta aos Romanos no ano 58 da nossa era, enquanto ele estava na sua terceira viagem missionária. Ele estava numa região de Corinto. Nessa mesma viagem, Paulo fez outra coisa. Ele recebeu ofertas das igrejas de Macedônia e de Acaia para os pobres da igreja de Jerusalém, para onde ele estava indo. O apóstolo Paulo não conhecia aos cristãos de Roma quando escreveu a carta. Ele ainda não tinha ido para lá. Pensava ir, mas não tinha ido. O núcleo da igreja romana parecia ter sido formado por judeus romanos que tinham sido convertidos em Jerusalém, assistindo à festa da Páscoa celebrada depois da morte e da ressurreição de Cristo. A maior parte desses novos seguidores de Cristo voltaram para Roma, levando a semente do Evangelho, e deram início à igreja de Roma, lá naquela grande cidade. A segunda parte da lição nos leva a analisar o capítulo 15, versículos 20 ao 27. Neste trecho, se analisa o porquê Paulo demorou para ir a Roma, apesar de que Roma era uma cidade grande, um desafio para a evangelização. Olha o que encontramos nos versos 20 e 22. Diz assim: E dessa maneira me esforcei por anunciar o Evangelho, não onde Cristo foi nomeado, para não edificar sobre fundamento alheio. Por isso também muitas vezes tenho sido impedido de ir ter convosco. Oh, querido, aqui tem uma lição preciosa que nós precisamos aprender. A igreja cristã estava nascendo. O evangelho precisava ser levado a todos os lugares. Então, por que perder o tempo numa cidade onde o evangelho já tinha sido pregado, como Roma? Paulo era um plantador de novas igrejas, um conquistador de novas fronteiras, um missionário de primeira. Agora, que pena, sabe, que às vezes, hoje em dia, quando é preciso dividir uma igreja grande para dar origem a uma nova igreja, ninguém quer abandonar a comodidade, o conforto da igreja grande. E eu me pergunto, para onde foi o espírito missionário dos tempos antigos? Para onde foi o espírito missionário de Paulo? Mas apesar de Paulo estar preocupado em penetrar novos lugares, ele fez também planos para visitar Roma. Não para ficar lá, sino para que Roma servisse de ponto de apoio para evangelizar a Espanha. Pelo menos é isso que diz o verso 24, veja. Quando partir para a Espanha, irei ter convosco, pois espero que de passagem vos verei e que para lá seja encaminhado por vós, depois de ter gozado um pouco da vossa companhia. Você percebe? Espero que de passagem vos verei, diz o apóstolo. Porque o seu verdadeiro objetivo era evangelizar a Espanha, que ainda não conhecia de Jesus. Ao estudar a terceira parte da lição, no entanto, vemos que os planos de Paulo de ir a Roma não saíram como ele tinha pensado. Quer dizer, ele chegou a Roma, mas não do jeito que ele queria, sino de uma maneira completamente diferente dos seus planos humanos. Explico. Depois de escrever a carta aos romanos, então Paulo viajou para Jerusalém, levando as ofertas que tinham sido recolhidas para ajudar aos pobres da igreja de Jerusalém. Aí em Jerusalém, ele pensava, deixo as ofertas aqui e vou para Roma, porque eu já prometi para eles que ia para lá. Mas não conseguiu fazer isso. Por quê? Porque foi preso em Jerusalém como consequência das intrigas inventadas pelos judeus. Então, Paulo foi julgado e condenado e ficou 2 anos preso em Cesareia, que fica pertinho de Jerusalém. Agora, lá da prisão, ele apelou a César, que estava em Roma, e então César aceitou sua apelação e ele viajou para ser julgado lá em Roma. Só que essa viagem foi uma viagem sofrida.
Talvez seja preciso você ler a história toda, completa, da viagem de Paulo. Está nos capítulos 27 e 28 do livro de Atos. Leia isso. Lá você verá que durante essa viagem de Jerusalém, saindo da prisão de Cesareia para Roma, ele sofreu um naufrágio. E foi por causa disso que ele foi parar na ilha de Malta, onde muitos foram evangelizados. Quer dizer, mesmo preso, o apóstolo continuava evangelizando. Finalmente, depois de 3 anos, falando para os irmãos de Roma que iria visitá-los, o desejo de Paulo se cumpriu e ele chegou em Roma. Só que chegou preso. Tratado de uma maneira até cordial, mas preso. Agora, a grande lição que aprendemos de tudo isto é que muitas vezes, querido, muitas vezes, as coisas não saem como queremos. Apesar de pedir a bênção divina, apesar de estarmos envolvidos no serviço de Deus. Agora, quando isto acontece, quando as coisas não saem como queremos, no início, a tendência humana é sentir-nos chateados. É pensar que Deus não se preocupa com a gente. Só que o tempo se encarrega de mostrar-nos que Deus jamais se engana. Porque, sabe, Deus tem seu tempo. E com frequência o tempo divino não combina com o nosso tempo humano. Só que finalmente as coisas saem melhores do que nós humanos tínhamos planejado. O que estou querendo dizer? Olha, Paulo chegou em Roma, preso. Ele não tinha planejado isso, mas Deus permitiu que isso acontecesse. Agora, nessas circunstâncias, talvez você se pergunte, como é que o apóstolo poderia pregar o evangelho se estava preso? Mas, por outro lado, não foram suas palavras, seus sermões, os que ganharam as pessoas, mas sim as suas feridas, suas dores, seus sofrimentos. Isso é o que diz Filipenses capítulo 1, versos 12 ao 14. Veja, vou ler o texto. E quero, irmãos, que saibais que as coisas que me aconteceram contribuíram para maior proveito do Evangelho. De maneira que as minhas prisões em Cristo foram manifestas por toda a guarda pretoriana e por todos os demais lugares. E muitos dos irmãos no Senhor, tomando ânimo com as minhas prisões, ousam falar a palavra mais confiadamente, sem temor. Você viu, querido, a dor e as aflições jamais chegam à vida dos filhos de Deus porque Ele mandou essa dor. Não, Deus é autor só das coisas boas. Quero que você entenda que a dor sempre é mandada pelo inimigo para destruir a vida dos filhos de Deus. Agora, Deus pega essa dor e a transforma não apenas num instrumento de formação, mas num instrumento de pregação. Certamente em Roma, havia pessoas que jamais se converteriam com um sermão de Paulo. Jamais. Mas se converteram ao ver a serenidade, a calma de Paulo em meio de tanta injustiça que estava se cometendo contra ele. Portanto, não desespere. Se você neste momento está sofrendo, se neste momento você está passando um momento difícil, as coisas não estão saindo como você gostaria, por favor, tenha paciência. Porque na agenda divina, tudo, escuta, apesar de você estar derramando lágrimas, na agenda divina, tudo está saindo conforme a vontade divina. E você sabe que os planos de Deus sempre são maiores e melhores do que nossos planos.